hoje falar um pouco aqui sobre as medidas de posição, que segundo Crespo são aquelas que na estatística identificam a posição dos dados em relação ao eixo das abscissas, ao eixo horizontal. Eu gostaria que vocês observassem aqui essa série de dados, essa distribuição de frequência da altura de 25 indivíduos. Vejam que aqui esses 25 indivíduos tiveram a sua altura mensurada e se identificou que um deles tinha 1,66 m, dois indivíduos 1,67 m, três indivíduos 1,68 m, quatro indivíduos 1,69 m, cinco indivíduos 1,70 m, quatro indivíduos 1,71 m, três indivíduos 1,72 m, dois indivíduos 1,73 m e um indivíduo 1,74 m. Isso é uma distribuição hipotética para mostrar para vocês aqui nesse histograma que mostra justamente o eixo X, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, que mostra essa distribuição dessa frequência em colunas agrupadas, que é o histograma. Então vejam aqui o indivíduo com 1,66 m, os dois indivíduos com 1,67 m, toda aquela descrição que eu falei para vocês, aliada aqui à tabela da distribuição de frequências. Isso, como eu disse, é uma distribuição hipotética, porque ela representa a chamada curva normal ou a curva de Gauss, que foi o estudioso que identificou as propriedades desse tipo de distribuição. Quando a curva é normal, ela apresenta essa forma de sino, nós temos aí a média, a mediana e a moda das frequências coincidentes. No caso aqui, como é uma distribuição hipotética e eu fiz ela de forma perfeita, digamos assim, para podermos observar essa coincidência entre a média, a mediana e a moda, ou seja, o valor de altura 1,70 que se repetiu 5 vezes, ele é o valor médio, somadas todas as alturas de cada um dos indivíduos, dividido pelo número dos indivíduos, vai dar uma média no 1,70. A mediana, que é aquele valor que divide a série de dados em duas partes iguais, 50% dos dados para um lado, 50% dos dados para o outro. E a moda é aquele valor que mais repete, no caso aqui, a frequência de 5 vezes para 1,70. Então, observem essa curva de Gauss, essa curva normal, que ela é importante para o entendimento aí das medidas de tendência central, que são aquelas que identificam a tendência de agrupamento dos dados em torno dos valores centrais, como a média aritmética, a mediana e a moda. Vamos falar primeiro da média aritmética. A média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Quando os dados não estão agrupados e nós desejamos conhecer a média desses dados, determinamos uma média simples, uma média aritmética simples, fundamentada na seguinte fórmula. O valor médio, x, com esse sinal por cima, a média aritmética, corresponde ao somatório dos valores da variável dividido pelo número total de valores. Um exemplo, sabendo-se que a produção leiteira diária de uma vaca A durante uma semana foi de 10 litros, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros em cada dia da semana, temos uma produção média na semana calculada a partir do somatório de todos esses valores que se apresentaram das variáveis, dividido pelo número 7, que é o número de dias que foram contabilizados. Então, o total de litros na semana foi 98, dividido por 7, corresponde a uma média de 14 litros. Às vezes, a média pode ser um número diferente de todos os valores da série de dados que ela representa. É o caso quando temos valores, por exemplo, 2, 4, 8 e 9, se somarmos esses valores e dividirmos por 4, vamos ter uma média 5. Esse valor não está representado na série, não existe o número 5 na série. Ao contrário dos 14 litros que ocorreu, por exemplo, na segunda-feira, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Na segunda-feira ocorreu
14 litros, tem um valor representativo. Quando não ocorre isso, não há esse valor representativo, esse número será aquele valor que não tem existência concreta. Nesse caso, costumamos dizer que a média não tem existência concreta. Isso é um detalhe desse tipo de identificação da média. Uma análise interessante, uma análise descritiva interessante é o desvio em relação à média, que vai permitir, inclusive, outros cálculos de medidas de dispersão, como a variância e o desvio padrão. Bom, o desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento do conjunto de dados e a média aritmética. Então, a designação do desvio é dada por essa letra I, com esse valor posto, né? Subscrito aqui, valor I, perdão. Então, o desvio de I é igual ao valor de I menos a média. Então, nos dados ali da produção leiteira, nós tivemos ali 10 litros, 14, 13, 15, 16, 18, 12 em cada dia da semana. Subtraído da média, tivemos os valores, menos 4 litros no domingo, o valor de 14 correspondeu igual na segunda, uma média que tem existência concreta. Na terça-feira foi 1 litro a menos do que a média, na quarta-feira 1 litro a mais do que a média, na quinta-feira 2 litros a mais do que a média, na sexta-feira 4 litros a mais do que a média e no sábado 2 litros a menos do que a média. Então aqui nós identificamos aí os maiores desvios. No domingo foram 4 litros a menos do que a média e na sexta-feira foram 4 litros a mais do que a média. Então esse é o chamado desvio em relação à média. Quando os dados estão agrupados, nós utilizamos a média aritmética ponderada. Quando não há intervalos de classe, nós partimos apenas da frequência desse tipo de informação. Consideremos a distribuição relativa de 34 famílias de 4 filhos, tomando para variável o número de filhos do sexo masculino. Então vejamos a tabela. A tabela corresponde, olha, 34 famílias no somatório. Dessas 34 famílias, vamos ver a frequência que elas tiverem, aquelas que não têm nenhum filho, homem, né, masculino, são 2 das 34, 2 famílias não têm nenhum filho do sexo masculino. 6 famílias das 34 têm um filho do sexo masculino. 10 famílias das 34 têm 2 filhos homens. 12 famílias das 34 totais têm 3 filhos homens, e 4 famílias das 34 no total têm 4 filhos homens. Então, aqui a frequência daquelas famílias, 34 famílias, a frequência de repetição dos valores que nós encontramos ali de número de filhos homens. Nesse caso, como as frequências são números indicadores da intensidade de cada variável, elas funcionam como fatores de ponderação, o que nos leva a calcular a média aritmética ponderada dada pela fórmula. Média aritmética ponderada é igual ao somatório dos produtos de cada variável pela sua respectiva frequência, dividido pelo somatório das frequências. Vejamos aqui, o modo mais prático de se obter a média ponderada é abrir na tabela uma coluna correspondente a x multiplicado pela frequência, a variável multiplicada pela frequência. Então, nós temos aí aquelas nossas variáveis do número de famílias com filhos do sexo masculino, a frequência que cada um dessas situações ocorriam, dessa variável, e aí uma coluna com o resultado, com o produto dessas multiplicações. 0 vezes 2, 0, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 4, 16. O somatório das frequências corresponde ao número de famílias do estudo, mais a multiplicação delas, né, da variável pela frequência, os somatórios delas corresponde a 78. Então, aí que vai ser aplicada a fórmula, né, da média aritmética ponderada,
Lembrando que a média aritmética ponderada é o somatório dessa multiplicação da variável pela frequência, que é 78, dividido pelo somatório das frequências, que é 34. 78 dividido por 34 é igual a 2,29, arredondamos para 2,3, é a média aritmética ponderada, no caso aqui desses dados agrupados em frequências. Já a média ponderada aplicada quando há intervalos de classe, nós convencionamos que todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe coincidem com o seu ponto médio, e desse modo determinamos a média aritmética ponderada por meio da fórmula média aritmética ponderada é o somatório das frequências de cada classe pelo ponto médio da respectiva classe. E aí nós temos ali o somatório dividido pelo somatório das frequências. O xi é o ponto médio da classe, tá? É o somatório dos pontos médios, né, da classe, somatório das frequências de cada classe, da frequência de cada classe pelo ponto médio da respectiva classe, dividido o somatório das frequências. Então vamos ver aqui como é que fica no exemplo das estaturas. Olha, foi classificada as estaturas de 40 indivíduos foram classificadas em 6 classes de estaturas em centímetros. Na primeira classe, de 1,50 m a 1,54 m, foram enquadrados 4 indivíduos. Na segunda classe, de 1,54 m até 1,58 m, 9 indivíduos. Na terceira classe, de 1,58 m a 1,62 m, 11 indivíduos. Na quarta classe, de 1,62 m a 1,66 m, 8 indivíduos. Na quinta classe, de 1,66 m a 1,70 m, 5 indivíduos. Na sexta classe, de 1,70 m a 1,74 m, 3 indivíduos. O somatório das frequências, 40 indivíduos. Agora aqui nós temos que identificar o ponto médio de cada uma dessas classes para poder proceder com a fórmula. Então vejamos, pela mesma razão que fizemos no caso anterior, vamos inicialmente abrir uma coluna para os pontos médios de cada uma das classes e também aí a multiplicação, uma coluna para a multiplicação da frequência pelo esse valor médio. Então veja, na primeira classe, de 1,50 a 1,54, o valor médio é 1,52. Eu estou falando aqui em metros, né? Eu vou falar em centímetros. Na segunda classe, de 154 centímetros a 158 centímetros, o ponto médio é de 156. E assim por diante. Na terceira classe, 158 centímetros a 162 centímetros, o ponto médio é 160. Veja que corresponde ao valor médio, o ponto médio de cada classe. Então, nós temos aí o ponto médio de cada classe, nós temos as frequências de cada classe e uma coluna para o produto da multiplicação do ponto médio pela frequência, ou seja, 4 vezes 152 é 608, 9 vezes 156 é 1404, 11 vezes 160 é 1760, 8 multiplicado por 164 é 1312, 5 multiplicado por 168 é 840, 3 multiplicado por 172 é 516. Então nós temos aqui os produtos das multiplicações das frequências pelo ponto médio de cada classe e o seu respectivo somatório, que vai ser usado para identificar a média aritmética ponderada nesse caso. Nesse caso aí, de dados agrupados em intervalos de classe. Então, lembrando aí que nós temos lá o somatório das multiplicações 6.440 e temos os somatórios das frequências de 40. Então, a média ponderada é o somatório do valor de x do ponto médio multiplicado pelas frequências, 6.440, dividido por 40, que é o total de indivíduos, a soma das frequências. E esse valor, essa divisão, vai dar 161. Ou seja, o valor 161
nesse caso corresponde à média aritmética ponderada. Em geografia, o uso da média é utilizado muitas vezes, como nós podemos observar nesse mapa da expectativa de vida ao nascer em diferentes nações do mundo. Dentro do gradiente de cores aqui a gente pode observar que há o tempo médio de vida esperada para aqueles indivíduos que nascem naquele determinado ano. Esse aqui é 2021, são dados do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, né, das Nações Unidas, em 2021. A gente vê que a média varia aqui de 52 anos naqueles países onde a expectativa média é menor, muitos dos países africanos, aí nessa coloração, e aqui passando para o gradiente, para o verde até o lilás, esses países aqui mais do meio, do amarelo para o verde, são países que têm uma expectativa de vida média de 65, 70 anos, que entra o caso do Brasil, e outros como o México, outros países da América Latina, alguns da África, inclusive alguns da África têm uma expectativa de vida média mais alta do que o Brasil, como a gente pode ver no mapa. Aqueles países com maior expectativa de vida média, Austrália, a Europa, os países do mundo desenvolvido. Então o Brasil, nessa classificação, ficou do tempo médio, que mundial é de 71,4 anos, o Brasil ficou na posição 86 de 194 países listados. A média de expectativa de vida do Brasil para esse ano de 2021 é de 72,8. É uma média. Homens no Brasil e no mundo de maneira geral têm uma expectativa de vida menor, mulheres têm uma expectativa de vida maior. Dentro das nações também existem diferenças, não só de gênero, mas de estado para estado. Então isso é uma média. Atrás de países como a Itália, o 11º, Canadá, França, Portugal, Alemanha, Catar, Chile, China, Estados Unidos, Uruguai, Argentina e Cuba. Na frente de países como Peru, Venezuela, Paraguai, Rússia, Índia, Bolívia, África do Sul. Aquele país com menor expectativa de vida dos listados foi o Chad, país da África Central, com 52,5 anos. Faltou a informação do país com maior expectativa de vida, provavelmente o Japão, né? E a gente fica devendo. A expectativa média aí de 71,4 anos no mundo. Outro exemplo, bom, aqui na verdade é um zoom, né, dessa expectativa de vida ao nascer, que é o número de anos que, em média, um recém-nascido pode esperar viver se os padrões predominantes das taxas de mortalidade por idade no momento do nascimento permanecerem os mesmos ao longo da vida da criança, do bebê. Esses dados, como eu falei, são do Relatório do Desenvolvimento Humano da ONU, referentes ao ano de 2021. Aí aqui eu falei que não tinha, mas são os top 10, a média em anos, né? O país com maior expectativa de vida média é Mônaco, com 85 anos, Japão 84, Austrália 84, Suíça 83, Malta 83, Coreia do Sul 83, Liechtenstein 83, Noruega 83, Espanha 83, Suécia 82. Então aqui esses números que a gente vê no mapa correspondem a esse ranqueamento aqui da média em anos. Outro exemplo é a média de anos de escolaridade, aqui uma comparação do número médio de anos da educação recebidos por pessoas com 25 anos ou mais nos países da América do Sul, e a gente vê que esses dados aí, eles estão no Brasil 8,1 anos em média. Então, dentro dessa escala de 8 a 11 anos, o Brasil está aí abaixo da mediana, né? Eu já vou falar para vocês sobre a mediana. Então, abaixo da média também, né? Vamos ver qual que foi a média mundial, 8,6 anos, a média dos 12 países apresentados de 9,6. E o número médio de anos de escolaridade nas 5 maiores economias do mundo, Estados Unidos, 13,7 anos, China 7,6 anos, Japão 13,4 anos, Alemanha 14,1 anos,
o Reino Unido 13,4 anos. O país com maior média é a Alemanha, 14,1, e com menor média estão empatados Burkina Faso e Nigéria com apenas 2,1 anos. Então o Brasil perde de muitos países da América do Sul em termos de média dos anos de escolaridade. Um outro exemplo de uso da média, o comparativo do preço médio da carne de frango, a carne de frango congelada com base em 1 kg, o gradiente de cores dos locais mais caros aos mais baratos, né, de R$ 8,9 por quilo a R$ 13,6 por quilo. Então, o gradiente de cores mostra esse incremento no valor médio, lembrando que é um valor médio, cada estado do país tem uma série de municípios e há diferenças no valor médio entre os municípios e dentro dos próprios municípios. A média é sempre um indicador que se deve se levar com cuidado na análise, mas considerando aí o preço médio de 1 kg de carne de frango congelado no varejo em cada unidade da federação, os valores médios são relativos ao mês de setembro de 2022, disponibilizados pela Conab. A diferença entre o menor e o maior valor é de R$ 4,73, sendo o menor valor registrado no Distrito Federal, R$ 8,89, e o maior valor no Paraíba, R$ 13,62. Ao comparar os valores com o mesmo período antes da pandemia, setembro de 2019, houve um aumento de 66% no preço médio. E para o mesmo período, 2019-2022, o salário mínimo foi de R$ 990 para R$ 1.212, havendo um aumento aí de 21%, bem abaixo do aumento médio, né, no mesmo período da carne de frango. Aqui um gráfico de colunas mostrando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Médio dos Estados Brasileiros em 2010, e a gente percebe aqui que esses valores, como eu disse, são médias, né? Porque cada estado é composto de uma série de municípios, e dentro também dos municípios você encontra os distritos ou outras divisões políticas administrativas, e dentro dessas divisões, como os bairros, existem diferenças óbvias de IDH. Então esses IDH são médios, mas a gente consegue perceber aqui, foi feita uma classificação, os estados de menor IDH, os de IDH médio e de alto IDH no ano de 2010, restritos aí para Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal, que possuem um IDH mais elevado do que 0,77, né? E aqui os médios, vejamos aqui, ó, é que a gente consegue fazer já uma análise geográfica, mesmo que a gente não tenha uma distribuição desses dados num mapa, né? Porque nós conhecemos aí, pelo menos a distribuição regional, Alagoas, Maranhão, são estados da região Nordeste, Pará da região Norte, Piauí, Paraíba, Bahia, Acre, Sergipe, Pernambuco, estados da região Nordeste, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas da região Norte, Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia da região Norte, Ceará, região e Rio Grande do Norte, região Nordeste, ou seja, todos os estados das regiões Norte e Nordeste, a maioria deles dentro dessa baixo IDH médio, né? Alguns estados da região Norte e Centro-Oeste acima, né? Mas veja que do Nordeste nenhum estado tem o IDH médio nessa classificação, que é apenas um exemplo ilustrativo da aula. Essa aula teve como bibliografia Crespo, Estatística Fácil, e Graciliano da Silva, Segredos da Estatística para a Geografia. Até a próxima.